Ei, minhas lindas, que prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Isabelle, pelo convite. Eu sou a Caterine, sou terapeuta, sou coach, especialista em relacionamentos. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre algo muito importante, que é o diálogo dentro do relacionamento de casal. Eu costumo falar que o diálogo é cura para o relacionamento. E antes de vocês entenderem a importância do diálogo, é importante entender por que o diálogo fica tão difícil dentro da relação de casal quando o tempo vai se passando. Porque eu tenho certeza que quando vocês se conheceram, você e o seu cônjuge, era tudo muito tranquilo, a conversa era gostosa. E após um tempo de convívio, um tempo de casado, as coisas ficaram mais estreitas, mais difíceis. Isso é muito comum de se acontecer. E a notícia boa é que tem como resolver, tem técnica, tem estratégias para você ter um diálogo leve, um diálogo gostoso dentro do relacionamento de casal. E eu estou aqui para auxiliar vocês a terem esse diálogo que é cura para o relacionamento. É importante vocês entenderem o que é o relacionamento de casal primeiro, para vocês entenderem por que o diálogo fica tão difícil. Quando vocês se casam, é como se você fosse essa aqui e esse aqui fosse o seu cônjuge, seu marido. E esse aqui, esse pedaço apenas é o relacionamento de casal. Então é importante vocês entenderem que muita gente pensa assim, não, quando casa é tudo junto. Uma só carne é tudo junto, mas não é. Esse aqui é apenas o relacionamento de casal. O seu passado, ele não se apaga, o do seu marido também não. Então, quando você entra no relacionamento de casal, você leva as suas dores, os seus traumas, as suas feridas, a sua maneira de se comunicar, muitas vezes herdada dos pais, a sua cultura, suas crenças, as suas frustrações, o seu passado. E o seu marido, da mesma forma, ele leva para dentro do relacionamento de casal seus traumas, as suas feridas, as suas dores, a sua cultura, as suas crenças, a sua vivência, o seu passado. Então, quando vocês levam isso aqui para o casamento, é importante entender que isso aqui no namoro muitas vezes fica oculto, porque a gente se veste da melhor versão no namoro, mas no casamento fica muito difícil sustentar essa melhor versão todos os dias, colocar essa máscara todos os dias para uma boa convivência. Então, essa bagagem aqui, ela começa a aparecer e ela aparece dentro do diálogo. Então, às vezes, o outro, ele fala algo que te fere, ele nem sabia que era um gatilho que ia te atingir, e aí você responde na intudação, tem uma reação de uma maneira muito negativa, às vezes agressiva, e às vezes acontece a mesma coisa, você fala algo sem querer e o outro, ele reage de uma maneira que você não esperava que ele reagisse. Por quê? Por causa disso aqui, da bagagem, das crenças que cada um trouxe para o casamento. Então é importante entender. Então eu falo que a comunicação é cura e comunicar com harmonia é uma arte que vocês vão aprender aqui. Então a comunicação assertiva e harmônica é cura para o casamento por causa dos problemas não ressignificados. Isso aqui são problemas não ressignificados. Quando você entra para um relacionamento, o ideal é que você se cure de suas crenças, dos seus traumas, das suas feridas primeiro. E o seu marido da mesma forma, mas muitas vezes isso não acontece. Então, vai os dois fazer terapia. Então, os dois, eles precisam de cura, de ressignificar esses problemas. Muitas vezes a comunicação ela fica agressiva por causa desses problemas não ressignificados. Aí quando a comunicação ela fica agressiva, vocês vivem na defensiva, no ataque. Sabe quando chega aquela fase que você não pode falar nada que seu marido já se arma? Ou seu marido também não pode falar nada que você já vai para o ataque? Viram inimigos. E na Bíblia fala o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio, lá em Mateus 12:34. Então por isso que primeiro vocês precisam se curar, para que o diálogo seja cura para o casamento. Então, quando você ataca o outro, vocês viram inimigos. Por quê? Quando alguém vem te atacar, o que você faz? Você constrói um muro. Você não se permite ficar vulnerável. Escutar, analisar com calma. Isso é muito inconsciente também. Então, é importante cada um se curar primeiro, para que haja cura, para que haja uma comunicação amorosa. Então, quando você, em suas falas, transmite paz, segurança, acolhimento,
O outro tem tendência a reagir da mesma maneira. Só que para você conseguir se comunicar com essa harmonia, com esse afeto, você precisa ser curada. Então, às vezes o outro vem com um ataque já, mas você está curada, cheia de amor, transbordando já. O que você vai fazer? Você vai contornar com as estratégias que eu vou te ensinar aqui a situação, e aí você vai conseguir harmonizar o seu diálogo. Então, algo que talvez viraria uma briga vai se tornar um diálogo leve e vocês dois vão ficar bem, que é o objetivo, né, do casamento. Então, diálogo, ele tem que ter o objetivo de solucionar problemas e não causar mais. Por isso que vários casais não gostam de conversar. Muitas vezes está cheio de problemas aí no seu relacionamento. É dívidas, é desconfiança, ciúmes, problemas do passado que vocês ainda não trataram, mas vocês não conseguem abordar esses assuntos considerados difíceis sem brigar, sem causar mais problemas. Quantas vezes vocês começaram a conversar e essa conversa virou briga, e essa conversa ela foi para assuntos que nem eram a pauta daquele momento ali, vocês começaram a reviver, a falar de assuntos que não tinham nada a ver, que já era do passado. Quantas vezes isso acontece? Por quê? Porque não tinha estratégia, porque não curaram as feridas, porque o diálogo ele foi para causar mais problemas. Então, diálogo ele tem que ter esse objetivo, solucionar problemas. Toda vez que você for conversar sobre um assunto difícil com o seu marido, você vai pensar, qual que é o objetivo desse diálogo? É solucionar problemas? Não, é só falar do que eu estou sentindo, tá errado. Então, eu vou te ajudar aqui a consertar essa ideia sobre diálogo. E uma crença que precisa ser desconstruída, que às vezes você já ouviu, que briga é normal, que todo casal briga. Muitas vezes eu já ouvi da minha mãe, das minhas vizinhas, né, quando eu era mais nova, todo casal briga, mas depois é bom que faz as pazes. Não, gente, briga não é normal, briga é violência. Quem briga é criança imatura, que não sabe resolver as coisas da melhor maneira possível. Então, se você está aqui comigo, você vai aprender a resolver com harmonia, com amor, com leveza, sem brigar, porque briga fere, briga é violência. Então, primeira coisa, desconstrói essa crença, briga é normal. Como que eu como que eu não vou causar uma briga no meu relacionamento, Caterine? Primeiro, nunca inicie o diálogo com acusações. Nunca. Ah, Caterine, mas eu vou acusar ele mesmo, sabe? Porque ele falou algo que não era para ele ter falado comigo. Sim, pode ser que ele falou sim, mas você não vai acusar. Você vai usar de outras técnicas que eu vou te ensinar aqui. Porque quando você ataca, o outro tem tendência a se defender. Quem se defende não tem a boa vontade de resolver o problema. Então não vai adiantar nada. E nós só temos que nos defender de quem? Do nosso inimigo. Você e o seu marido não são inimigos, escreve isso aí. Não podem ser inimigos, são uma só carne. Uma só carne, precisam andar juntas. Ninguém precisa se defender de ninguém, porque vocês têm o mesmo propósito. Então vocês são uma só carne. Só um minuto. Outra coisa também, não importa quem tem razão, não importa quem tem razão, importa é que vocês achem a solução para o problema que está afetando vocês. Então, desconstrua isso, briga é normal, eu tenho razão, o outro tem razão, o foco é o problema e a solução desse problema. Então, como aplicar a arte de se comunicar? Primeiro passo, saber falar na hora certa. Isso que eu estou entregando para vocês aqui é ouro, viu? Então, eu sempre falo assim, que é como pedir um aumento ou folga para o chefe. Quando o chefe, ele chega na empresa e você quer pedir um aumento, uma folga, o que você faz? Você primeiro observa como que esse chefe está hoje.
Se ele chegou, deu bom dia para todo mundo, conversou, tomou café junto, aí você pensa assim, hoje é um dia propício para pedir o meu aumento, a minha folga. Agora, esse chefe hoje chegou, nem deu bom dia, já foi para o escritório, para a sala dele, fechou a porta. Você vai ter a ousadia de ir lá pedir a sua folga? De pedir o seu aumento de salário? Não vai. Você vai guardar esse assunto para um outro dia, porque você já sabe que hoje não é um dia bom para o seu chefe. Mesma coisa com o marido. Você viu que ele chegou do trabalho cansado, cara feia, viu que ele não teve um dia bacana, aí você vai levar um assunto difícil para resolver? Essa conversa, ela não vai ser uma conversa proveitosa. Então você tem que analisar a hora certa de falar. Ah, é hora do futebol do marido, é hora de falar de problema. Ele tá lá, ó, concentrado no futebol, sabe? Então tem que ter essa análise primeiro, saber a hora certa de falar, o horário propício em que a outra pessoa esteja tranquila e você também. Às vezes a outra pessoa ela está bem, mas você não está, você está nervosa, está de TPM. É dia de ir lá falar de problema pro marido ou de tratar um assunto difícil? Não é, porque às vezes a outra pessoa está bem, mas você não está controlando as suas emoções. Então é você que tem que esperar a hora certa de falar também, em relação a você. Então, se conhecer, analisar o outro e se analisar. Uma outra chave importante é a pergunta permissiva. E isso é uma chave de ouro com os homens que vocês não têm noção. Sempre que você for falar com o seu marido, faça perguntas permissivas. Posso te falar algo que está me incomodando? Posso compartilhar algo que eu estou sentindo com você? Por que esse posso? Porque você está abrindo o cérebro do seu marido para te ouvir. Ele vai largar tudo que está falando e vai falar assim, amor, fala, pode sim. Então, muitas vezes seu marido tá lá na televisão ou no celular e você já chega falando e o marido nem tá te dando ouvido. Por quê? Porque o cérebro do marido tá conectado ali, você não percebeu. E aí você começa a brigar porque você se sente rejeitada. Mas você não analisou o horário certo de falar e você também não fez a pergunta permissiva. Então, às vezes, seu marido tá ali fazendo as contas do mês ou vendo algo importante. E então, você vai chegar e vai falar assim, amor, posso te falar uma coisa? Se ele não puder, ele vai falar assim, amor, você espera só um pouquinho? E aí você vai saber que aquele não é o momento certo. E na hora certa, eu falo assim, amor, o que você tinha pra falar comigo mesmo? Não é? Resolvido. Olha para vocês verem como pequenas chaves, pequenas coisas mudam todo um dia, toda uma conversa que ia começar, uma conversa às vezes ia ficar ruim, e você evita isso com sabedoria, com estratégia. Então, sempre pergunta permissiva. Por quê? Porque você prepara o cérebro do homem, tá? Para estar recebendo aquela informação. Isso é muito importante. Nós mulheres não precisamos. Se o marido chegar e falar assim, amor, preciso falar alguma coisa com você. Nós somos tão curiosos que a gente larga tudo e fala assim, o que foi? Se o marido for tomar um banho primeiro, fazer alguma coisa e não falar, a gente fica lá matutando. Ai, meu Deus, o que será que ele tem para falar comigo? Não é? Porque somos nós mulheres somos diferentes dos homens, e a gente tem que entender essa diferença, sabe? Respeitar essas diferenças. Então, pergunta permissiva sempre, 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 sempre. 3, dialogar e não descarregar. Isso é uma chave importantíssima, dialogar e não descarregar. Você, quando vai para um diálogo, qual é o objetivo do diálogo? É igual eu perguntei aqui. Você, antes, quando você não tinha esses conhecimentos que eu estou te passando, você dialogava com o objetivo de solucionar um problema? Porque dialogar para nada não adianta causar briga. Então, sempre que você for falar algo para o seu marido, você vai pensar, eu estou dialogando ou estou descarregando? Porque você já percebeu que durante muito tempo você usou o diálogo para descarregar a sua raiva sobre determinada situação no outro. Você não queria uma solução, você só queria, descarregar o problema. E descarregar o problema, sabe onde que a gente faz isso? Na terapia, tá? Então você sempre vai se perguntar, eu quero descarregar minha raiva ou resolver o problema? Se for descarregar a raiva, eu vou ensinar para vocês uma técnica, a técnica da carta. Sabe quando a gente tá com muita raiva que a gente não aguenta nem conversar? Pega uma folha, escreva tudo que você tá sentindo ali. É raiva do marido? É porque o marido esqueceu de pagar a conta de luz e o orçamento estourou e não sobrou. Um exemplo bobo aqui. Então você vai descarregar. Seu incompetente, esquecido e tal.
sabe? Descarrega, rasga a carta, joga no vaso da descarga, queima, e ali você já aliviou. E aí você vai se preparar para o diálogo. Não vai para o diálogo para descarregar. Por quê? Quando você descarrega, é como se você estivesse jogando lixo acumulado, lixo que aí você na outra pessoa. Essa ação não vai resolver nada, só vai criar outros problemas. Você gosta de receber lixo em cima de você? Não, seu marido também não gosta. Então não vai para o diálogo para descarregar a sua raiva, mesmo que o outro mereça. Você aqui está aprendendo a transbordar amor e se curar primeiro para dialogar com harmonia e resolver os problemas aí do seu relacionamento. Então, nunca, jamais vá para o diálogo para descarregar, tá? Se cure primeiro, se trate primeiro, para depois você ir com o foco na solução. Então, qual que é o foco? A quarta chave, o que eu quero resolver. Então, você já sabe que não é descarregar, é o que eu quero resolver. Então, primeiro eu tenho que me organizar internamente primeiro, se organize primeiro, um assunto por vez. Tem mulher que quer resolver tudo numa conversa só, gente. Homem não dá conta, o cérebro do homem é diferente de nós mulheres, eles não dão conta. Então, é um assunto por vez, tá? A conversa ela tem que ser curta e objetiva, tá? Não adianta ficar querendo dialogar meia hora não, que é por isso que seu marido foge de você para conversar. Mas tem que ser rápida, é 5 minutos de diálogo, tá? É 5 minutos no máximo. Então, é coisa rápida mesmo. E sempre o objetivo. O que eu quero com essa conversa? Por quê? Muitas mulheres, elas vão para conversa, elas nem sabem o que elas querem. Como é que o marido vai ajudar a resolver uma questão que nem elas sabem o que elas querem? Eu já percebi isso muito em atendimentos. Então, sempre se organizar. O que eu quero com essa conversa? O que eu quero de resposta? Então, quando você se organiza, você inicia o diálogo com leveza, segurança, objetividade e faz com que a conversa não seja longa e pesada, porque você já se organizou, você está leve, você não está descarregando mais, é muito mais prático. E o mais importante, quinta chave, o que você quer de resposta com esse diálogo? Então, o exemplo do chefe lá, você quer pedir um aumento para o chefe. Não adianta só chegar lá e pedir um aumento, você precisa, de uma maneira amorosa, explicar sobre o aumento, de quanto você precisa, o porquê você acredita que é justo receber esse aumento, não é? Espera aí que meu filho acordou. A quem eu trouxe para continuar a nossa aula, esse aqui é o Pedro Daniel, e é por isso que eu estou gravando essa aula, porque eu não consigo participar ao vivo, porque eu estou cuidando dele. Então, voltando aqui, quando você vai pedir um aumento para o chefe, o que você faz? Você primeiro se organiza com a resposta. Então, você quer pedir um aumento, você já tem que ter clareza de quanto você quer de aumento, o porquê você merece esse aumento. Então, por quê? Às vezes você cria uma expectativa totalmente diferente do seu chefe. Você está imaginando pedir um aumento de R$300 e o seu chefe vai te dar um aumento de R$50. E se ele te der esse aumento de R$50, você vai ficar satisfeita? Não vai, mas você não falou de quanto que você queria e ele te deu um aumento. Então, para ele tá tudo certo. Então, por isso que é importante você saber o que você quer de resposta para você já usar no seu diálogo. Então, se você quer um aumento de R$300, você já tem que falar: olha, eu estou pensando em te pedir um aumento. Esse aumento é de aproximadamente R$300, porque eu me empenhei muito durante os últimos meses, apresentei novos projetos, aumentei o faturamento da empresa, então eu acredito que seja justo comigo. E ali você vai, né, fazendo a sua argumentação para que o chefe ele te conceda ou não esse aumento. Mas se você deixar vaga a sua intenção, o outro não vai adivinhar. Por isso que é importante você saber o que você quer de resposta. Nem filho, sono, gente. Então, quando você se organiza, fica mais fácil de você dialogar. Uma outra chave, não acuse nunca, nunca acuse. Por quê? Quando você acusa, a tendência do outro é se defender. Se você precisa se defender, você não tem vontade de resolver o problema. Não tem vontade. A verdade é essa. Então, nunca acuse a outra pessoa, tá? E eu vou te falar, Caterina, como é que eu vou abordar
um tema sem acusar, sem falar o que o outro me fez, com uma técnica muito importante, que é a técnica que eu uso e que eu sempre ensino, que é o como eu me sinto. Então, você vai usar sempre a partir de hoje o como eu me sinto. Então, os incômodos, eles são seus. O que você está sentindo pertence a você. E por isso é muito justo com você e com o outro, você falar sempre a verdade, que é como você se sente em relação à situação a qual está te trazendo desconforto. E tem passo a passo. Qual que é o passo a passo? Primeira coisa, você vai entrar em contato com seus sentimentos e descobrir como você se sente em relação ao que você precisa dialogar. Então, por exemplo, com meu marido, ele me ofendeu na frente dos amigos. Então, eu nunca vou chegar e falar assim, fulano, você me ofendeu na frente dos amigos. Ah, mas ele me ofendeu mesmo, é verdade. Mas eu vou usar de técnicas, porque eu sou uma mulher sábia, eu quero resolver e não descarregar. Então, eu vou entrar em contato com o meu sentimento e vou falar assim, fazer o autodiálogo. Caterine, como você se sentiu quando ele falou isso? Ah, eu me senti desvalorizada, eu me senti humilhada, então eu entrei em contato com o meu sentimento, tá vendo? É esse o meu argumento. Então, eu vou usar, quando eu for falar com ele, eu não vou falar assim, você me humilhou. Eu vou falar, eu me senti humilhada, desvalorizada. Então, eu vou falar assim, fulano, sabe quando você falou tal coisa ali na frente dos nossos amigos? Eu me senti humilhada, eu me senti injustiçada, eu senti que eu não tinha valor. Porque quando você fala assim, o outro pensa assim, nossa, essa não era a minha intenção. E como essa não era a minha intenção, ele vai se redimir, vai te pedir desculpa, provavelmente vocês vão resolver essa situação. Então, sempre analise o momento certo para dialogar, lembra? Você e a outra pessoa precisam estar tranquilos. Se for fácil para você, cria uma aproximação, pega na mão do outro, fulano, preciso te falar uma coisa. Pode ser agora? Pergunta permissiva, lembra? E aí você vai falar como se sente da maneira mais natural e harmoniosa possível, né? Aí eu até deixei um exemplo aqui, olha, eu te chamei aqui porque eu estou me sentindo triste em relação a tal coisa, eu quero dividir com você. Então sempre é como eu me sinto. Gente, isso é cura para o relacionamento. A maioria das pessoas que eu atendi e começaram a usar o como eu me sinto, o relacionamento virou outro. As brigas terminaram. Isso aconteceu comigo também, porque eu também pratico isso tudo aqui. Tudo que eu estou ensinando para vocês primeiro, eu pratiquei muito. Então, é importante ser sincera e criar conexão, olho no olho, mão com mão, tá? Se for um assunto que precisa de solução, você vai sugerir solução e vai escutar as propostas do outro também. Nem tudo tem que ser do seu jeito. Então, tem que ficar bom para as duas partes, tem que ter humildade. Então, vocês vão sempre chegar a um acordo sensato. Os dois precisam de se sentirem bem com soluções. Não é sobre você, é sobre os dois. Então, aqui tem que ter um cuidado grande com o ego, porque muitas vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita. A criança, sabe? A gente volta no papel infantil, por isso que terapia é importante, tá? Então, a gente tem que se curar primeiro para ter um diálogo com harmonia. Sempre seja cordial e lembre-se que a conversa é breve, nada de ficar rendendo. Acabou? Agradeça a escuta do outro, sempre termine agradecendo e dizendo como foi bom conversar, como você está se sentindo aliviada, faz um carinho físico, dá um beijinho. Por quê? Porque você está desconstruindo a ideia de conversa ruim que o seu marido tinha de você, está construindo um diálogo com harmonia. Então, ele está construindo uma nova imagem de você. Isso é muito importante. Então, sempre agradeça. Nossa, amor, fiquei aliviada de conversar, foi tão bom. E muitas vezes ele fala assim, nossa, amor, foi bom mesmo. Né? Isso é muito importante. E algo que pode acontecer principalmente no início, porque a pessoa não está acostumada com esse novo jeito gentil, amoroso de você ser. Então, se a outra pessoa rebater, o que você vai fazer? Você vai fazê-lo perceber que você não está acusando de nada, muito menos brigando. Pode ser que no passado, por você sempre brigar, descarregar, acusar e cobrar, a outra pessoa ficou com uma má impressão de você. Entenda que levará um tempo para o outro desconstruir essa imagem de você. Então a outra pessoa começou a se exaltar. Você fala assim, pega na mão, calma amor, não tô aqui brigando não.
Meu Deus do céu, não tô aqui brigando, amor, tô aqui pra gente resolver a situação que está me incomodando muito, porque eu tô me sentindo, sabe, assim e tal. E eu te chamei para conversar porque isso é muito importante para mim. É sempre sobre você, lembra? Porque é você que quer resolver a situação. Então, sempre leve ele para essa cordialidade, para esse diálogo com harmonia, para ele entender que ele não está conversando com o inimigo mais. Que vocês estão jogando no mesmo time e no mesmo time os dois sempre ganham ou os dois perdem. Tá? Não tem isso de ganhei e perdi. Ninguém ganha no casamento sozinho. Se um perde, os dois perderam. Vocês são uma só carne, lembre-se sempre disso. Então, uma coisa importante também, não defenda o seu ponto de vista. Deixa o ego de fora da conversa. Tem um ditado que fala, é melhor ter paz do que razão. E é verdade. Não tem quem está certo e quem está errado. O foco sempre é a solução. Então, para com essa disputa. Ah, você que errou, você que começou, você que não presta atenção, você que não economiza. Não, gente, o foco é o problema, não é a pessoa. Então, discutir pontos de vista só deixará o diálogo cansativo. É perda de tempo. Então, não faça isso. Outra chave. Aprenda a ouvir e não ficar ouvindo, já formulando respostas para debater. Isso daí é especialidade das mulheres. O homem nem acabou de concluir a frase e você já está com uma resposta aqui na ponta da língua, não é? Então, a partir de hoje, escuta ativa. Escuta sem ficar formulando, escuta com a maior intencionalidade possível. Escuta, analisa, digere e aí sim você faz a sua resposta ou a sua pergunta. Porque muitas vezes você vai ouvir coisas também que nem vale a pena rebater. Às vezes é só a opinião do outro, respeite, né? E ouça sem julgar, sabe? Apenas ouça. Não fica julgando, sabe? Tem coisas que é igual eu desenhei ali, é a crença do outro. É com o tempo que o outro vai entrar nesse movimento de cura também, de mudança. E você com sabedoria vai conduzindo o seu marido a essa mudança também, tá bom? E uma técnica que as mulheres precisam aprender, calar-se. Essa técnica é muito difícil no começo, principalmente para nós mulheres, mas extremamente necessária. Percebeu que o diálogo tomou um rumo inesperado, vocês não estão conseguindo conversar de maneira harmônica, você ficou tensa ou seu marido ficou tenso, o que você vai fazer? Calar. Vai encerrar o diálogo o mais rápido possível. Vai falar assim, amor, vamos retomar esse assunto amanhã? Vamos cá, vem cá na cozinha, vamos tomar um suco, amanhã a gente volta nesse assunto. Encerra o assunto e vai fazer uma coisa legal. Depois vocês voltam no assunto numa hora que você ou a outra pessoa estiverem mais tranquilos, tá? Isso daí é ouro também para não virar briga. E sempre pensar, conversar ou resolver, como agir? Não dá para conversar sobre tudo, porque muitas mulheres que eu ensinei como eu me sinto, queriam falar eu me sinto para tudo. Tem coisa que tem que analisar, nem sempre precisa usar o como eu me sinto. Então você vai sempre analisar se vale a pena iniciar um diálogo acerca de um determinado assunto. Por exemplo, imagina que a pessoa ela falou que você é chata. E você se avaliou e você viu que você estava chata mesmo. Então você precisa ficar, nossa amor, sabe como que eu me senti quando você falou que eu sou chata, que eu tô chata? Tudo bem que a pessoa não precisava ter falado, né? Mas aí a pessoa em um outro momento também você pode abordar sem usar o como eu me sinto para tá falando sobre essas abordagens que eu estou te ensinando aqui sobre diálogo com harmonia. Mas nem tudo precisa de um diálogo. Por exemplo, já teve vezes de quando eu estava grávida, o meu marido ficar assim, nossa, amor, você tá tão mal-humorada, nossa, amor, você tá muito de cara fechada, e eu tava mesmo, às vezes. Então eu fazia um autodiálogo, às vezes dá vontade de falar assim, vai para aquele lugar, né? Mas às vezes eu pensava assim, aí eu fazia autodiálogo, nossa, isso daí tá me chateando ele falar que eu tô de cara fechada. Mas eu tô de cara fechada mesmo. Aí eu falava, amor, eu realmente tô de cara fechada esses dias, deve ser os hormônios da gravidez, dá um desconto aqui pra mim. E aí ele entendia. Então, algo que poderia virar uma briga, e era o quê? Um
desconforto, porque ele sempre me vê bem-humorada, sorridente. Então, às vezes, o outro tá falando que você tá chato porque isso tá causando desconforto, ele quer te ver bem, tá? Ele quer te ver bem. Então, sempre você analisar o que está por trás daquela acusação, daquela informação que ele tá te trazendo, que tá te causando, às vezes, chateação. Às vezes ele não sabe se expressar, mas você, como uma mulher inteligente, você vai analisar o que está por trás daquela informação, tá? Então, outra dica importante aqui, nem sempre precisa sentar para conversar. De maneira leve, você pode iniciar alguns diálogos sem o outro nem perceber que estão resolvendo um problema. O segredo é leveza sempre. Às vezes eu converso com meu marido no trânsito, às vezes ele tá dirigindo, eu tô lá, e aí eu começo um diálogo sem ele nem perceber. Eu falo assim, não, amor, sabe tal coisa? Outro dia aconteceu isso e tal, e aí a gente vai conversando, resolve e ele nem percebe que eu estou resolvendo algo importante. Por quê? Porque eu estou utilizando de estratégia, de técnicas. Hoje ele percebe um pouco porque ele já entrou nesse movimento, hoje ele vem dar palestra junto comigo sobre diálogo também, sobre casamento, mas antes ele nem percebia, porque ele não conhecia essas técnicas. Então, você pode levar essa cura para o seu casamento. E tem um exercício aqui que você vai tirar um print para praticar. Então, prática. Primeira coisa, pergunta permissiva, né? Posso te falar algo importante ou algo que está me incomodando ou compartilhar algum sentimento com você? Então, sempre você vai estruturar o seu diálogo. Estruturou, entrei em contato com o sentimento, analisei a hora certa, pergunta permissiva. Então, você já vai escrever. Para mim é muito importante que você faça isso e tal, ou eu me senti incomodada com tal coisa. Você vai adaptar. E o que você gostaria com esse diálogo? Lembra? Então, eu gostaria que acontecesse tal coisa, que você fizesse tal coisa, né? Tem que ter esse alinhamento de expectativa, porque muitas vezes você espera algo que o outro não vai adivinhar. E o outro não é obrigado a adivinhar também, né? Então, às vezes também você vai levar uma solução. Às vezes o outro também está precisando de você, então você vai falar, tem algo que eu possa fazer para amenizar tal situação, né? E no final sempre agradeça, dê carinho, isso é muito importante. E lá na Bíblia tem alguns conselhos que são primordiais. Lá em Tiago 1,19 está escrito assim, olha, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem que seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, quando a gente for falar, a gente tem que estar com a nossa fala sem ira, tá? Sem ressentimento, sem mágoa, tá? Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, sempre a conversa tem que ter moderação, sabedoria, tá? Nós precisamos. E o diálogo, ele é remédio, é cura para as relações. Essa cura, essas estratégias, hoje eu fiz só um resumo. Eu tenho um método que é o CCE, Conexão com a Essência, que é um método de cura para a mulher, cura das feridas emocionais e cura para o casamento. Porque eu sempre falo que não adianta curar o casamento sem se curar primeiro. Muitas mulheres querem a cura do casamento, mas elas não querem se curar. E elas não sabem dessa importância. Se você não se curar, você não consegue a cura para o seu casamento. Porque se você está cheio de feridas, de mágoas, como que você vai levar a cura para o seu marido? Como que você vai conseguir estruturar um diálogo com harmonia, sendo que o coração fala, a boca fala, do que o coração está cheio de amargura? Não tem como. Então, eu criei um método, que é um método terapêutico, que eu apliquei na minha vida, porque eu já vivi por crises no casamento terríveis, e hoje eu tenho 15 anos de casada, graças a Deus, eu tenho um filhinho com o mesmo marido, e nós vencemos essas crises com toda a metodologia que eu coloquei no curso e já ajudei muitas mulheres na terapia e através do curso, do método Conexão com a Essência, a curarem o casamento e a primeiro se curarem também. O primeiro módulo desse curso, ele é de cura, de ressignificação dos traumas, das feridas. A gente volta lá na infância e ali você vai se curando das suas dores, daquelas dores que eu desenhei no círculo, lembra? O segundo módulo é de autoestima, é a verdadeira autoestima, que não tem a ver com aparência. Muitas pessoas confundem
né? Autoestima. Vocês estão aprendendo aí no projeto a diferença de autoestima e aparência, porque a aparência é você se cuidar por fora, igual hoje. Hoje eu arrumei aqui o cabelo, quem é mãe sabe o quanto que é difícil fazer isso, né? Passei um batom, cuidei da minha aparência, mas a minha autoestima está em dia, mesmo às vezes de coque, de pijama, que não dá tempo, cuidando de criança, mas a autoestima é por dentro, é a estima que você tem por você, pela sua história. Então é importante que você aprenda e pratique a como aumentar a sua autoestima. E aí você recupera o seu brilho. Quando você volta a brilhar, o seu marido, que muitas vezes está com os olhos virados lá para fora, às vezes para outras questões, ele começa a virar os olhos para você, te enxergar novamente. Porque o brilho atrai. Então, eu sempre falo, se resgate primeiro. E aí ele começa, opa, não posso perder essa mulher. Opa, o que tá acontecendo? Que essa mulher tá mudada desse jeito, tá brilhando desse jeito. Aí você recupera ações, projetos. E aí o terceiro módulo é de diálogo. É você resolver com estratégias os problemas difíceis do casamento, até problemas mesmo de traição, problemas de mentiras, de vícios. Então eu abordo todos esses temas dentro do curso. E tem um módulo bônus que é módulo de você se conhecer melhor e também de técnicas para combater a ansiedade. Tem a análise de perfil comportamental também, que eu dou de brinde lá no módulo bônus. Esse curso, esse método, você consegue fazê-lo em 4 semanas apenas. É um curso rápido, prático, são aulas curtas, onde você já... onde você tá concordando com tudo. Onde você pega as aulas, assiste e já pratica. O segredo é praticar. Tô encerrando, tá, minha vida? É praticar, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Que vocês possam aplicar essas técnicas do diálogo no relacionamento de vocês, tá? E tira um print aqui, me marca lá no Instagram, terapeuta Caterine Sena, que eu vou saber que você assistiu essa aula. E eu torço para que vocês tenham um ótimo dia e que apliquem todas as técnicas. Pedro, manda um beijo para essas lindas, faz assim, um beijo, beijo, beijo. Lindas, tudo de bom, beijos. Meninas, eu combinei uma condição especial com a Isabela para privilegiar vocês que estão no projeto. Então, eu estou fazendo o curso, o método CCE. Ele é R$ 997. Quando ele entra em desconto especial, eu faço ele por R$ 597. E para vocês, no link que eu vou enviar para a Isabelle e ela vai enviar para vocês, vocês vão conseguir adquirir ele por apenas R$ 297 ou 12 de R$ 29,64. Então não perca a oportunidade de se curar e curar o seu casamento, tá bom? Ó, beijo, é um prazer estar aqui com vocês.